Quando pensamos nos horrores da Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que vem à mente geralmente são os campos de concentração na Alemanha e todas as brutalidades que aconteceram lá. Mas existe uma história menos conhecida e tão sombria quanto. A história da Unidade 731, um projeto secreto do Japão Imperial responsável por alguns dos experimentos humanos mais cruéis da história. Oficialmente, a Unidade 731 tinha um nome inofensivo. Ela era conhecida como Departamento de Prevenção de Epidemias e Purificação de Água. Mas na prática, era uma verdadeira máquina de tortura e morte. E hoje a gente vai explorar essa história, conhecer suas vítimas e entender a injustiça que veio depois do fim desse experimento. É difícil até de imaginar que seres humanos foram capazes de cometer as atrocidades que eu vou falar aqui. Porque, sinceramente, o que aconteceu foi assustador. É tanta crueldade que faz a gente duvidar até onde algumas pessoas são capazes de chegar. Então, antes de continuar, já quero deixar um aviso. Tudo que eu vou contar aqui é real e envolve uma violência absurda contra civis, prisioneiros de guerra, mulheres e crianças. Eu acredito que é importante falar sobre isso, não só para que as vítimas dessa tragédia não sejam esquecidas, mas também para garantir que esse tipo de crueldade nunca se repita. Se você for sensível a esse tema e o assunto for pesado demais para você, eu recomendo que você saia desse vídeo porque sua saúde mental vem em primeiro lugar. E para você que continuou, primeiro a gente precisa entender o que exatamente levou à criação da Unidade 731. Em 1925, a Convenção de Gênebra proibiu o uso de armas biológicas e químicas. Isso porque durante a Primeira Guerra Mundial, essas armas foram usadas de forma devastadora, matando e incapacitando milhares de soldados. O tratado foi uma tentativa de evitar que algo assim acontecesse de novo. Muitas nações assinaram a convenção, mas o Japão Imperial se recusou. Para os militares japoneses, o avanço tecnológico era essencial para garantir que eles continuassem no topo da Ásia, e eles não estavam dispostos a abrir mão de nenhuma vantagem. Ainda mais agora que vários países tinham concordado em não usar armas biológicas, se o Japão desenvolvesse esse tipo de arma, isso poderia ser um grande diferencial no campo de batalha. Uma vantagem que permitiria derrotar qualquer inimigo que eles enfrentassem. Então, por volta de 1930, os cientistas japoneses começaram a explorar a possibilidade da guerra biológica. Só que tem um problema. Como eles iam testar essas armas de forma eficaz? E a resposta que eles chegaram foi cobaias humanas. Naquela mesma época, o Japão estava em processo de expansão territorial. E em 1931, o exército de Kwantung, uma unidade do exército imperial japonês, invadiu e ocupou a Manchúria, uma região no nordeste da China. A China ainda era muito atrasada em tecnologia e, apesar da resistência, o exército japonês era extremamente organizado e eficiente. Então, os chineses estavam sendo dizimados. Essa conquista da Manchúria levou à criação do estado fantoche de Manchukuo, que era governado por um imperador chinês submisso a Tóquio. Agora, o Japão tinha tudo o que eles precisavam: um território sob controle militar, longe o suficiente para evitar qualquer investigação internacional e uma grande população chinesa que os japoneses consideravam inferior. Esse era o cenário perfeito para a criação de um centro de pesquisa super secreto. Para comandar um projeto tão grande como esse, o Japão precisava encontrar alguém à altura. E essa pessoa foi o médico cirurgião Shiro Ishii, um oficial do exército imperial japonês que começou a se destacar como um dos maiores defensores de pesquisas em armas biológicas. Ishii era um homem ambicioso, obcecado pelo avanço da ciência militar. Ele estudou medicina na Universidade Imperial de Kyoto e conseguiu influenciar militares do alto escalão com suas ideias. Por causa disso, em 1932, ele foi nomeado chefe do Departamento de Pesquisa de Prevenção de Epidemias do Exército. A princípio, essa unidade existia para proteger as tropas japonesas contra epidemias e desenvolver vacinas. Mas na realidade, o objetivo sempre foi outro. Eles queriam descobrir um meio eficaz de espalhar doenças e transformar vírus e bactérias em armas biológicas. Para testar suas teorias, Ishii precisava de um laboratório. Então eles encontraram uma vila na Manchúria com cerca de 300 casas, conhecida pela população local como Cidade de Zongma. O exército japonês expulsou todos os habitantes, incendiou a vila inteira e manteve apenas um castelo que já estava construído na vila. Esse castelo virou o quartel-general do projeto e ficou conhecido como Fortaleza Zongma. Dentro dessa fortaleza foram construídas centenas de laboratórios, salas de testes e celas de prisão. E para ajudar na construção, o exército capturou e usou mão de obra chinesa forçada. Só que por causa do sigilo do projeto, os trabalhadores eram escoltados por guardas armados e forçados a usar antolhos, aqueles protetores que colocam nos cavalos, para que eles não enxergassem o que estavam construindo. E quem trabalhava nas áreas mais internas, como os laboratórios médicos, não saía vivo. Assim que terminavam o serviço, esses trabalhadores eram executados para garantir que nenhum detalhe do projeto vazasse.
Os prisioneiros usados nesse projeto iam desde civis chineses até prisioneiros de guerra, criminosos e qualquer um considerado anti-japonês. Para entender o porquê o Japão cometeu essas atrocidades, primeiro você precisa entender a mentalidade que dominava o exército imperial. Desde o início do século XX, o Japão adotou uma ideologia de supremacia racial, baseada na crença de que o povo japonês era superior aos chineses e às outras nações asiáticas. Na visão dos militares japoneses, os chineses eles eram seres inferiores, e os prisioneiros de guerra nem sequer eram considerados humanos. Por isso, os experimentos que eles faziam não eram vistos como algo imoral dentro do exército. Eles realmente acreditavam que tudo aquilo era necessário para fortalecer a nação e expandir o Império Japonês. Essa mentalidade era o que justificava a dominação de outras nações e o uso da população chinesa como cobaias humanas nos experimentos. Com a fortaleza Zongma pronta, os primeiros testes começaram. Os prisioneiros eram enviados para lá sob ordens diretas do exército imperial japonês. No início, eles eram bem alimentados e assim que atingiam um estado normal de saúde, os experimentos começavam. Muitos eram drenados de sangue ao longo de vários dias. Outros passavam por privação extrema de comida e água só para medir em quanto tempo o corpo humano resistia até a morte. Também injetavam doenças como cólera, tifo e peste bubônica nos prisioneiros. E quando eles começavam a apresentar sintomas, passavam por vivissecção, que é basicamente uma dissecação, mas com a pessoa ainda viva. Eles faziam isso porque queriam observar os efeitos da doença por dentro, em órgãos ainda funcionando. Além disso, realizavam testes de resistência à dor, amputando partes do corpo sem anestesia. A expectativa de vida de um prisioneiro na fortaleza era de 1 mês. E quem sobrevivia, mas não servia mais para os testes, era simplesmente eliminado. Mas por mais brutais que esses experimentos fossem, isso ainda era só o começo. Tudo não passava apenas de uma fase de testes inicial, e o futuro desses experimentos é muito mais perturbador do que isso. Apesar de ser um projeto extremamente secreto, a Fortaleza Zongma tinha muitos cientistas e pesquisadores, mas poucos soldados. Isso fazia com que a segurança da prisão não fosse das melhores, e não demorou muito para isso dar problema. Em 1934, um grupo grande de prisioneiros conseguiu escapar e alertou a população chinesa sobre o que realmente acontecia lá dentro. E em 1935, uma explosão, que muitos acreditam ter sido causada pelos chineses, destruiu uma parte da fortaleza. Com esses incidentes, o Japão percebeu que precisava mudar a abordagem do projeto. E mesmo com problemas, o governo japonês ainda via potencial na pesquisa. Então, em 1936, eles forneceram mais dinheiro, mais recursos e mais suporte militar para que Shiro Ishii continuasse seus experimentos. Isso significava mais soldados para fazer a segurança e mais prisioneiros para servirem de cobaias. Mas eles não podiam continuar na fortaleza Zongma, que já tinha sido comprometida. Então, decidiram se mudar para um laboratório novo que seria muito maior e muito mais secreto. Foi nessa época que a unidade de Ishii, que antes se chamava Departamento de Pesquisa de Prevenção de Epidemias do Exército, foi integrada ao exército de Kwantung pelo próprio imperador Hirohito. E com isso, mudou de nome para Departamento de Prevenção de Epidemias e Purificação de Água, mais conhecido pelo nome curto de Unidade 731. Essa mudança de nome tinha um propósito bem claro: enganar as pessoas sobre o que realmente eles estavam fazendo. A ideia era fazer parecer que o objetivo deles era garantir a segurança sanitária, quando na verdade o foco era o desenvolvimento de armas biológicas. Foi então que eles se mudaram para um enorme complexo de prédios em Pingfang, que já pertencia ao exército de Kwantung. Esse complexo tinha mais de 150 prédios espalhados por uma área de 2.300 metros quadrados. E o design da instalação também dificultava a destruição por qualquer tipo de ataque com bombas, porque toda a parte superior do complexo era composto por armazéns, salas administrativas, escritórios e depósitos. Todos os laboratórios onde eram feitos os experimentos ficavam no subsolo. Ou seja, não era só o nome da unidade que era uma mentira. Até os prédios foram projetados para enganar. No final da década de 1930, conforme o Japão avançava ainda mais na China, outras instalações da Unidade 731 foram surgindo. Mas o principal centro de experimentos era o complexo de Pingfang. Em 1939, a Unidade 731 já tinha cerca de 3.000 membros trabalhando no local, incluindo cientistas, médicos, engenheiros e soldados responsáveis pela segurança da prisão. E se a gente considerar todas as instalações associadas à Unidade 731, como a Unidade 1644 em Nanjing e a Unidade 100 em Changchun,
Além do apoio logístico do Exército Imperial Japonês, o número de pessoas envolvidas no programa de guerra biológica japonesa chegava a 10 mil indivíduos. Muitos dos cientistas e oficiais eram graduados de universidades japonesas renomadas, recrutados com a promessa de avanço na pesquisa médica e prestígio militar. Além disso, o programa também contava com prisioneiros forçados a trabalhar como auxiliares, sob ameaça de morte. Oficialmente, o complexo de Pingfang era registrado como uma instalação de produção de madeira e purificação de água. Esse disfarce ajudava a esconder o que realmente acontecia lá dentro: experimentos humanos brutais e o desenvolvimento de armas biológicas. E essa fachada foi uma das razões para o uso do termo Maruta, que em japonês significa tronco ou toras de madeira, para se referir aos prisioneiros usados como cobaia. Chamar os prisioneiros de Maruta ajudava a desumanizá-los, transformando eles em apenas materiais para experimentação. Isso fazia com que os cientistas e soldados realizassem os experimentos sem nenhum peso moral. Alguns guardas até faziam perguntas como: quantas toras de madeira foram cortadas hoje? Isso era só um jeito frio e disfarçado de perguntar quantas pessoas tinham sido mortas nos experimentos. E assim, os soldados e cientistas podiam falar abertamente sobre o que acontecia sem levantar suspeitas. O governo japonês sabia muito bem o que estava acontecendo, mas o resto do mundo não fazia ideia, e eles queriam manter as coisas assim. Eles chegaram até a publicar alguns resultados desses experimentos em revistas científicas, se referindo às cobaias humanas como se fossem macacos de cauda longa. Você deve estar se perguntando que tipo de experimentos aconteciam dentro da unidade 731. E por que essa instalação é considerada um dos piores exemplos de experimentação humana da história. Além disso, também é um dos maiores casos de atrocidades cometidas por um governo contra a sua própria população e contra civis de outras nações. Eu vou começar te explicando como os prisioneiros eram levados para a instalação. Mesmo com a maioria sendo chineses, também havia coreanos, mongóis, russos, prisioneiros de guerra soviéticos e até mesmo japoneses. Eles eram transportados durante a noite em carros pretos, sem janelas. E uma vez que chegavam no complexo, eram colocados dentro de celas subterrâneas. Por mais que o número exato de vítimas seja incerto, as estimativas variam de 3 mil a 40 mil pessoas. E o mais perturbador é que ninguém nunca sobreviveu aos experimentos. Quando alguém entrava na instalação, essa pessoa nunca mais saía. No começo, muitos prisioneiros eram submetidos a experimentos com armas convencionais. Havia testes com granadas onde os prisioneiros eram posicionados em diferentes distâncias de uma granada que seria detonada para medir o dano causado por uma explosão, dependendo de quão longe eles estavam. Lança-chamas eram usados para calcular o tempo até a morte por queimaduras. Nos testes com rifles e pistolas, eles eram alinhados e baleados para medir a capacidade de penetração das armas, de acordo com diferentes distâncias. Também faziam testes com armas brancas para medir o poder de corte de facas e espadas de acordo com o quanto estavam afiadas. Mas, dependendo do grupo de testes que você estava, era provável que você faria parte dos experimentos com doenças, onde os prisioneiros eram injetados com uma vacina que na verdade tinha doenças mortais como a peste bubônica, cólera e botulismo. Só que isso era bem parecido com o que eles já faziam no laboratório da Fortaleza Zongma. Então eles decidiram fazer esses testes com um grupo muito maior de pessoas. A unidade 731 realizou pelo menos 12 testes de campo com armas biológicas em larga escala, e pelo menos 11 desses testes foram realizados em cidades chinesas. Eles descobriram que bombas bacterianas não eram tão eficazes, mas tiveram sucesso pulverizando micro-organismos do alto usando aviões para espalhar doenças sobre cidades inteiras. Além disso, infectavam plantações e reservatórios de água. E também soltavam milhares de pulgas contaminadas com peste bubônica, febre tifoide e cólera no meio da população. Depois, médicos do exército iam até essas cidades para documentar o número de mortos. A estimativa é que cerca de 400 mil chineses morreram nesses ataques biológicos. Dentro do complexo de Pingfang, os experimentos eram ainda mais cruéis. Os prisioneiros eram expostos a gás mostarda e gás sulfúrico para testar o efeito desses produtos químicos. E durante esses testes, alguns ficavam completamente sem roupa, enquanto outros usavam roupas normais ou máscaras de gás. Porque os pesquisadores queriam descobrir quanto tempo alguém sobreviveria, dependendo do nível de proteção. Mas isso nem era o pior. A unidade 731 também tentou transformar doenças venéreas em armas biológicas. Eles injetavam prisioneiros com DSTs como sífilis e gonorreia, mas como as injeções não funcionavam muito bem, eles passaram a forçar os prisioneiros a transmitirem a doença entre si, enquanto eram ameaçados por guardas armados. E quando as mulheres engravidavam, elas eram vivissecadas em diferentes estágios da gestação,
para analisar os efeitos da doença no feto. Em alguns casos, eles esperavam um bebê nascer apenas para depois vivissecar o recém-nascido e continuar os experimentos. Apesar de muitos experimentos terem uma justificativa científica distorcida, alguns eram completamente sem sentido, eram basicamente atos de crueldade pura. Quando alguns prisioneiros eram vivissecados, eles tinham seus órgãos removidos e o corpo costurado de volta para ver os resultados que isso tinha no corpo. Às vezes, eles até removiam um estômago, por exemplo, e costuravam um esôfago direto com o intestino. Alguns tinham os braços amputados e reimplantados do lado contrário, para testar se o corpo conseguia funcionar assim. Outros prisioneiros eram colocados em câmaras de baixa pressão, e os pesquisadores aumentavam a pressão para ver quanto tempo demorava para os olhos deles explodirem e eles morrerem. Havia experimentos onde objetos pesados eram colocados sobre os prisioneiros, só para ver quanto tempo eles aguentavam até serem esmagados. Eles testavam centrífugas, que giravam os prisioneiros a velocidades absurdas, para ver quantos Gs eram necessários para matar uma pessoa. Alguns eram injetados com sangue de animal ou água do mar, só para ver como o corpo reagia. Havia também testes de congelamento. Os prisioneiros tinham os braços ou pernas mergulhados em baldes de água gelada, até o membro congelar completamente. Depois, os pesquisadores quebravam os ossos congelados para analisar os tipos de fratura que aconteceriam. Ou então, tentavam descongelar os membros de diferentes formas para ver se havia alguma forma de recuperar o tecido. Às vezes, até bebês recém-nascidos eram congelados para medir quanto tempo demoravam para morrer. E como se isso não fosse o bastante, alguns prisioneiros foram mumificados vivos. Eles eram expostos a calor extremo, colocados em frente a ventiladores com ar quente e forçados a suar até a morte. De acordo com alguns documentos, no momento da morte, os corpos desses prisioneiros pesavam cerca de 1/5 do peso normal. O mais estranho é que alguns desses experimentos não tinham propósito nenhum. Alguns eram apenas uma curiosidade que eles queriam saber ali na hora, porque existiam experimentos onde os prisioneiros eram simplesmente decapitados sem nenhuma justificativa clara. Não querendo dizer que algum desses experimentos eram melhores do que os outros, mas em alguns até dá para entender o que eles queriam estudar. Mas essa parte de mumificar as pessoas e congelar os bebês, parece que eles só queriam brincar com a vida mesmo. E o pior é pensar que isso ficou acontecendo por mais de 10 anos com o apoio do governo japonês, dos militares e da comunidade científica. Às vezes eu fico até pensando se eles imaginavam essas pessoas como animais. Mas mesmo assim eu não consigo enxergar uma justificativa para eles terem feito tudo isso, porque eu acho que nem mesmo os animais que terminam a vida em um supermercado são tratados desse jeito. Será que nenhuma dessas pessoas que estavam trabalhando nesses experimentos conseguiam ver que aquilo era cruel? Eu não consigo imaginar que em nenhum momento alguém não pensou em parar todo aquele sofrimento que acontecia dentro desses complexos. Mas eu acho que eles sabiam que aquelas pessoas estavam sofrendo e que aquilo era errado. E mesmo assim, tudo isso continuou acontecendo. Eu acho que essa ideia de que tudo que eles estavam fazendo era por um bem maior, que o Japão precisava desses experimentos para continuar prosperando, fez com que eles simplesmente seguissem ordens e continuassem trabalhando. É estranho que tem até um caso de um assistente de pesquisa chamado Yoshio Sudo, que acabou se infectando com a peste bubônica sem querer. E fizeram com ele a mesma coisa que faziam com os prisioneiros. Abriram ele para investigar o que a doença fazia dentro do corpo. Eu achava que eles estavam fazendo todos esses testes somente com pessoas que eles consideravam inferiores. Mas parece que não. Eles não perdiam nenhuma oportunidade de fazer qualquer tipo de experimento. Não importava nem se ele era um pesquisador japonês que estava ajudando no projeto. No fim das contas, por mais absurdo que fossem esses experimentos, tudo isso tinha um propósito. Eles queriam criar armas para serem usadas contra países rivais. No dia 7 de dezembro de 1941, o Japão bombardeou a base naval americana de Pearl Harbor e os Estados Unidos entraram como combatentes na Segunda Guerra Mundial, declarando guerra ao Japão. Então, depois de mais de 10 anos de estudos e experimentos, eles estavam preparados para travar uma guerra biológica contra a maior potência norte-americana. Na Batalha de Bataan, em março de 1942, o Japão considerou detonar tonéis de pulgas contaminadas com peste bubônica no campo de batalha contra os americanos e filipinos. Mas eles se renderam aos japoneses antes do plano entrar em andamento. 2 anos depois, em julho de 1944, os japoneses se prepararam com a mesma arma biológica para atacar em algum momento na Batalha de Saipan. Mas, para sorte das forças norte-americanas, as pulgas morreram a caminho do campo de batalha quando o submarino americano Swordfish afundou o submarino japonês que transportava a praga. Uma outra tentativa aconteceu durante a Batalha de Iwo Jima, em fevereiro de 1945, quando o Japão enviou 2 aviões para liberar a doença. Mas as aeronaves foram derrubadas antes de chegarem ao destino.
Mesmo com essas tentativas fracassadas, o Japão decidiu ser mais ousado e atacar diretamente o território dos Estados Unidos. Então eles criaram um plano chamado Operação Cherry Blossoms at Night, também conhecido como Operação PX, onde eles iam liberar pulgas contaminadas com peste bubônica, cólera, tifo e dengue em São Francisco, San Diego e Los Angeles no dia 22 de setembro de 1945. Só que esse plano nunca se concretizou, porque antes dessa data chegar, no dia 6 de agosto, os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica em Hiroshima e no dia 9 em Nagasaki. E no dia 2 de setembro, o Japão se rendeu oficialmente e a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. Quando o Japão perdeu, os membros da Unidade 731 perceberam que os tribunais de guerra não seriam favoráveis a eles e eles começaram a destruir todas as evidências possíveis. Todos os prisioneiros que ainda estavam vivos foram executados a tiros ou forçados a beber veneno. E colocaram fogo em todo o complexo, queimando todos os corpos e qualquer documento que mostrasse que a Unidade 731 existiu. Além disso, Shiroishi ordenou que cada membro do grupo desaparecesse e que levasse o segredo para o túmulo. Ele até distribuiu frascos de cianeto de potássio para caso alguém fosse capturado. Quando o tenente-coronel Murray Sanders desembarcou no Japão, ele começou a investigar as atividades de guerra biológica desenvolvidas pelos japoneses. Mas até o momento não tinha nenhum conhecimento da Unidade 731. Até que Sanders ameaçou os japoneses com a possibilidade de envolver os soviéticos na investigação. Para os japoneses isso era terrível, porque após a Segunda Guerra era muito melhor você estar em um tribunal americano do que em um tribunal russo. Normalmente, nos Estados Unidos, a sentença era uma prisão, e na Rússia, com certeza, eles seriam mortos. Então, na manhã seguinte da ameaça, o tenente recebeu um manuscrito detalhando o envolvimento do Japão na guerra biológica. Sanders levou essas informações ao general Douglas MacArthur, que negociou um acordo secreto com os cientistas japoneses. Eles entregariam aos Estados Unidos todos os dados da Unidade 731 que eles tinham, em troca de imunidade total no julgamento. E ambos os lados concordaram. É importante considerar que nesse momento estava acontecendo o julgamento de Tóquio, que reuniu alguns juízes dos Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e China para julgarem os crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então a razão desse acordo ter acontecido escondido é porque os americanos acreditavam que esses dados eram valiosos e não queriam que as outras nações, especialmente a União Soviética, tivessem acesso às informações sobre armas biológicas. Durante o julgamento dos japoneses, só houve uma referência a alguns experimentos com soros venenosos em civis chineses, e o tema não foi mais investigado. Para os japoneses, a Unidade 731 nunca existiu, e para a população chinesa, tudo era uma teoria da conspiração. Eles acreditavam que o complexo de Pingfang realmente servia para cortar madeira e purificar água. Se você acreditava que experimentos humanos aconteceram lá dentro, você era considerado maluco. Além disso, os Estados Unidos nunca divulgou nenhuma das informações que eles receberam. As investigações sobre crimes de guerra japoneses foram encerradas e todos os membros que fizeram parte da Unidade 731 mudaram de nome para se esconderem. Mas os soviéticos viram que os japoneses estavam saindo impunes e decidiram fazer seus próprios julgamentos. Eles conseguiram capturar 12 dos membros que fizeram parte da Unidade 731 e eles receberam sentenças que variavam de 2 a 25 anos em um campo de trabalho na Sibéria. Mas o máximo que eles chegaram a cumprir foram só 7 anos. Você lembra que eu falei que geralmente quem era julgado pela Rússia acabava morto? É bem provável que esses 12 japoneses que foram capturados também fizeram um acordo parecido com o que foi feito com os Estados Unidos, para eles não serem mortos. Então eles devem ter entregado resultados dos experimentos em troca de liberdade. O pior de tudo é que tudo que eu falei até agora era segredo, e ia continuar sendo segredo se não fosse pelo trabalho de vários historiadores japoneses que buscaram saber a verdade. Como eu falei anteriormente, por muito tempo a Unidade 731 foi tratada como um mito, uma teoria da conspiração. Só em 1970 que alguns ex-membros da Unidade 731 começaram a admitir suas ações em algumas entrevistas, mas o governo japonês ainda não aceitava a existência dela. 11 anos depois, em 1981, o jornalista Morimura Seiichi publicou o livro onde ele detalhava crimes cometidos pela Unidade 731. E em 1983, o Ministério da Educação do Japão pediu para o historiador japonês Saburo Ienaga que removesse de um dos seus livros didáticos uma referência afirmando que a Unidade 731 realizou experimentos em milhares de chineses, alegando que não havia pesquisas acadêmicas que comprovassem essa afirmação. Então, mesmo depois de tantos anos, a censura era muito forte. Ninguém queria aceitar que esses experimentos realmente aconteceram, porque isso mancharia muito a história do Japão. Mas em 1984, o historiador Tsuneichi Keiichi revelou 4.000 páginas de documentos americanos desclassificados, com registros que citavam a Unidade 731 e os acordos de imunidade feitos com o general MacArthur.
em troca de dados dos experimentos. Após essa descoberta de evidências importantes nos Estados Unidos, o Ministério recuou todas as tentativas de censura. E em 1997, o advogado internacional Konen Tsuchiya entrou com uma ação coletiva contra o governo japonês, exigindo uma indenização pelos atos da Unidade 731, mas todos os pedidos foram negados. Só em 2002, o Tribunal Distrital de Tóquio reconheceu pela primeira vez que o Japão usou armas biológicas contra civis chineses. Então, mesmo com os documentos que Kate conseguiu em 1984 dos Estados Unidos, provando a existência da Unidade 731, ela só foi reconhecida depois de mais 14 anos. E em 2018, o governo japonês divulgou os nomes de 3.607 pesquisadores que trabalharam na unidade, mas todos já estavam mortos ou haviam desaparecido. O líder de todo o projeto, Shiro Ishii, montou uma clínica no Japão e viveu uma vida confortável, sem nunca ser punido por todas as atrocidades que ele cometeu. Em 1959, ele morreu de câncer de garganta. Então é como eu falei no começo, não há justiça, não há redenção, apenas crueldade e impunidade. Essa história não tem um final feliz, mas ela é uma história que quase se perdeu. Por muito tempo, as vítimas não eram nem estatísticas, seus nomes foram apagados, eles simplesmente sumiram. Hoje, graças aos historiadores que insistiram em ir atrás da verdade, nós sabemos o que realmente aconteceu e quem foram os responsáveis. E o mais importante, nós conseguimos entender o porquê eles fizeram isso para evitar que algo assim aconteça novamente. E por hoje é só, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!